estou com um convidado muito especial aqui no estúdio, porque ele é piauiense, mas o seu talento já cruzou aí fronteiras. E vamos falar com ele, David Batista. Ele que é piauiense, mas tem trabalhos incríveis a nível mundo, inclusive, né, David? Muito boa tarde, muito prazerzão. Boa tarde, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, tá? Que é o obrigado, programa. Obrigado. Fique à vontade. Ele brilha hoje nas passarelas, né, internacionais. Já fez campanhas para marcas renomadas, como, por exemplo, a Vogue. E nessa entrevista, quero te perguntar mais sobre o mundo fashion, os desafios da moda, o que tem por trás do mundo da moda, tudo isso. Pode ser? Pode deixar que a gente vai contar tudo e mais um pouco. Pronto. o David está na sua passagem pelo Brasil. Sim. Hoje você mora onde, David? Tá aí uma pergunta bem peculiar, assim, porque eu não tenho um destino certo. Hoje eu tô aqui, amanhã eu já tô em outro lugar, eu tô do outro lado do planeta, então é sempre assim. Mas assim, meu lugar sempre no Brasil, Piauí. Sua família sempre. É aqui de Teresina? Eu sou natural da zona rural de União. Olha eu aí, venho da zona rural. boa. Minha família é toda de um povoado chamado Carro Quebrado, no município de União. E de lá eu surgi, nunca na minha vida pensei em ser modelo. E hoje estou aí, 17 anos de carreira. 17 anos de carreira e fazendo trabalhos internacionais incríveis, né? David, para começar, tem muitos jovens, muitos adolescentes que quando tinham a sua idade, quando você começou também, você disse que não pensava em ser modelo, mas tem muitos jovens que carregam esse sonho, né? Sim. Muitos jovens que moram na zona rural de Teresina, de qualquer outro estado que nos acompanhe agora, mas a gente vê esse perfil de muitos jovens tentando essa vida. Qual é aquela dica? Você é a prova de que pode dar certo. Pode dar certo. Né? Pode dar certo, tem que tentar. Tem que tentar. Eu acho que a palavra principal é perseverar. Se é aquilo que você quer, é você se munir de bons profissionais. Graças a Deus, eu tenho uma agência que cuida muito bem dos meninos da Deos, Marcos e Marcelo, que são a minha agência até hoje, desde quando eu comecei com os 12 anos. Daqui do Piauí. Gente? A gente fica aqui a sede da TV Meio. Um beijo aí para todo mundo que faz a agência. Sim, e eles são os responsáveis, assim, por tudo que aconteceu, mas a agência faz o trabalho dela e o modelo tem que fazer o trabalho dele. Então, é sempre se cuidar. Tem que ter disciplina. Exatamente. Principalmente se cuidar não só na estética, porque o principal é a cabeça. A gente, às vezes, cuida muito do corpo e esquece de cuidar da cabeça, que é a principal ferramenta para se manter nesse mercado. Então vamos lá, para quem está em casa que também tem essa vontade, né, de ir para o mundo da moda como você e não sabe por onde começar, como foi? A gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, como foi a tua trajetória? Como que você começou? Conta pra gente. Eu já fofoquei aqui um pouquinho com você. Gente, para quem não sabe, eu comecei aqui na casa. Aqui na Rede Meio? Aqui na Rede Meio, através de um concurso na época, chamado Fortins, que era parte do caderno do jornal impresso. Para quem não é desse tempo, o Fortins era um caderno que tinha dentro do jornal Meio Norte no tempo, né, ainda, que era um caderno voltado para o público jovem. Eu, inclusive, comecei lá também com uma coluna. Começamos juntos aí. A gente está falando de 17 anos atrás, né? Comecei também com a coluna voltada para jovem e eu lembro bem que tinha esse concurso, né, da garota e do garoto Fortins. Exatamente, e eu era o mais novo. Eu tinha 12 anos na época, eu era o mais novo, o segundo mais novo, eu lembro que tinha 19 anos. Mas como é que você ficou sabendo do concurso? Como você participou? Foi assim, eu estava indo para a escola e na época eu vivia uma realidade muito complicada. Hoje, para quem vê o David Batista, sendo capa de Vogue, fazendo campanha de BMW, até fazendo comerciais internacionais, pisando nessas passarelas, não imaginam a história por trás. Então, assim, eu vim de uma realidade em que a gente estava até sem eletricidade em casa. E indo para a escola, ali onde eu estudava na Vila Operária, eu achei um jornal no chão, que era o jornal Meio Norte. Que é isso, mentira. E dentro desse jornal eu levei para casa para fazer aqueles canudinhos, sabe, que a gente enrola? E eu vi o anúncio, ali o canhotozinho do anúncio, falando do concurso. E aí eu falei, por que não? Só que eu não tinha Bateu aquele estalo, né? Eu não tinha uma referência de um modelo masculino, porque naquela época as pessoas não vinham para cá, para o Piauí, procurar modelos. Sim. Existiam algumas meninas que já tinham saído, como Schneider, Milena Cardoso, Samia Suelen,
Mas a Laís também é da tua região, né? A A gente modelo começou Laís Ribeiro. A Laís é de Miguel Alves, é um pouco mais à frente. Mas a gente começou na mesma época. Nós desfilamos juntos e foi assim. E ela é muito maravilhosa também, a Laís. E ela é de uma sutileza, de uma educação, e ela carrega uma brasilidade com ela que é muito bom, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo os meus colegas se dando bem, porque eu gosto muito de ajudar. Agora mesmo no sábado eu estava dando uma palestra, principalmente para esses modelos que estão começando agora, para poder mostrar um caminho, né? Porque na minha época eu fui o primeiro, sabe? Eu fui o primeiro que pegou o facão, como a gente fala, e saiu abrindo o caminho. E para a gente mostrar que também aqui no Piauí nós temos ótimos modelos, nós temos ótimos perfis, e que também nós somos um celeiro de beleza. Então nós temos uma beleza única. Com certeza, né? Então eu sempre venho para cá e busco valorizar o que a gente tem de melhor, que é o nosso povo. Então vamos lá, tu pegou o caderno do Fortins, viu o anúncio, Fortins. E aí? E aí, só que era assim, eu tinha que entregar na Coelho de Resende com o Frei Serafim. E eu não tinha como chegar lá. Tipo, eu saí da escola depois das provas e fui a pé naquele sol de 2 horas que a gente tem aqui em Teresina. E no tempo a gente não tinha internet ainda, né? A gente não usava a internet a nosso favor. Eu fui com o uniforme da escola. E você tinha que entregar lá umas fotos, eu não tinha nada. E eles pediram para eu esperar. Eu falei, vão já pedir as fotos, o quilo de alimento que tinha que entregar também. Só que eu venho de uma realidade que eu estava indo lá para conseguir para ter. Sim. Entendeu? E 2 dias depois, me ligaram, falaram, olha, nós escolhemos aqui 15 entre meninos e meninas e você foi um dos selecionados. E foi ali onde tudo começou. Olha através aí. Daqui da casa. Então, e você ganhou o concurso? Como é que aconteceu? O que aconteceu no concurso? Eu não ganhei o concurso, para você ver que nem sempre quem ganha o concurso é que vinga. Assim como a Laís também não ganhou o concurso, que ela participou. Só que você não pode desistir. Aí é o que eu falo. E qual foi aquele momento, então, que deu aquele estalo e que disse, não, deu certo, vai dar certo? Olha, eu acho que foi a partir do momento em que eu vi que era a oportunidade que eu tinha para poder mudar a minha realidade. E aquilo me deu uma força tão grande, uma garra tão grande. Você mudou a sua realidade, da sua família? Graças a Deus, hoje é todo mundo bem. Hoje eu consigo... A gente se ajuda. Eu falo que não sou eu que ajudo, nós nos ajudamos. E assim como eu ajudo a minha família, eu sempre procuro ajudar esses meus novos colegas, a galera que quer seguir carreira de modelo internacional também, principalmente. Então, assim, toda vez que eu estou aqui, a minha agência me convida, a gente marca uma palestra e aí vamos ajudar essa galera toda a vingar. Que bacana, viu, David? E quando que você apontou para o cenário internacional? Quando foi essa virada de chave? Eu comecei com 12 anos aqui. Com 14 anos eu já recebi um convite para começar a viajar pelo Brasil. Com 16 eu já fui morar em São Paulo. E assim que eu terminei o ensino médio, eu comecei a construir um portfólio, porque naquela época você só sairia do Brasil se você tivesse uma agência em São Paulo. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não precisa, a gente pode sair diretamente daqui. E aí logo... Você acha que hoje é mais fácil ou mais difícil do que quando você começou? Muito mais fácil, por conta dessa globalização. Porque antigamente, se você não tivesse uma agência em São Paulo, era fazer a malinha e voltar para casa. Essa era a realidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os meninos da The Was, eles fazem as polaroids das meninas, que são as fotos, para ver como que está o corpo. E ali eles vão e enviam para as agências de fora. Então, assim, daqui já foram meninas diretamente para Milão. Agora tem uma indo para Nova York, tem meninas que vão para a Ásia. Então, assim, hoje é bem mais fácil do que naquela época. Então, ali já com os meus 19 anos apareceu o meu primeiro contrato. E foi para um lugar bem pertinho. Eu fui diretamente para Xangai, na China. Então, eita, gente! Eu já fui logo para o mais distante que tinha. Pro oposto, pro extremo. E depois desse meu primeiro contrato internacional, assim, minha carreira... Era qual marca, você lembra? Não, eu fui... Uma agência me contratou. E aí, de lá foi que eu comecei a trabalhar no mercado asiático. E aí, depois de lá, eu fui para a Europa. E hoje eu fico nesse eixo, entre Europa e Ásia. Que coisa bacana. David, como é que é a rotina de uma pessoa que trabalha aí com grandes marcas internacionais? Como é que é o teu dia a dia? As pessoas hoje sempre falam assim, nossa, mas o David, ele faz isso, aquilo, ele é modelo assim, assim, assado. Eu falo, gente, eu sou um modelo trabalhador. Eu sou aquele que acorda cedo para ir acordar o galo. E só volto, assim, já de madrugada. Então,
a gente tenta equilibrar exercício físico, alimentação, mas eu, graças a Deus, tenho uma genética que me ajuda. Então, eu sou aquele que gosta de comer muito. Sim, olha. Mas, assim, é ser regrado. É ser regrado. É você acordar cedo, você pega o motorista, vai lhe buscar, você vai fotografar o dia todo e vai até tarde da noite, não tem hora para terminar. E, às vezes, quando você pensa que vai chegar em casa, a agência liga, olha, prepare o seu passaporte, você tem que ir, amanhã tem que estar em outro país, tem que estar em outra cidade. Então, às vezes, eu acordo em um lugar e eu não sei se eu vou dormir naquela mesma cidade. Olha então, aí. a rotina de um modelo internacional é assim. Às vezes as pessoas imaginam que é o puro glamour e às vezes a gente não tem tempo simplesmente para dormir. Às vezes a gente dorme no avião. Eu falo que a minha casa é o avião. Onde é que você mora? Nos aeroportos do mundo. Você me encontra lá. Em qualquer aeroporto, às vezes você me encontra ali. Então, a rotina de um modelo internacional geralmente é assim. Essa correria sem parar. Isso já se acostumou, né? Com isso, é o que você gosta de fazer, 17 anos, né? você acostuma ou então você sai assim. Mas eu gosto. Hoje sabe? você está com que idade? Eu tô com 29, tô fazendo 30 anos daqui 2 semanas. Ah, coisa boa, já parabéns, né? Muito Parabéns obrigado, aí. muito obrigado. Daqui a 2 semanas. E David, a gente vê que esse mundo da moda traz esse lado do glamour, como você Sim. mesmo acabou de comentar, né? Sim. Mas quais são as dificuldades, as maiores dificuldades e aquela parte do perrengue que vocês enfrentam? A principal dificuldade, eu acredito que é você sempre se mostrar bem, você estar bem 24 horas por dia, porque nem todo dia a gente está naquela disposição, naquela alegria. Nós vendemos a nossa imagem, o nosso produto é a nossa imagem. Então é muito desafiador, às vezes, você está com algum problema familiar, algum problema pessoal, mas você tem que estar ali. Você tem que vender aquela imagem, sabe, que a marca quer, que o cliente quer, que o designer quer. Então, acho que... E a outra maior dificuldade é a saudade, a distância de casa. Acredito. Eu sou muito apegado com a minha família, mas a gente sempre procura equilibrar essas questões. Mas principalmente essa questão de estar 24 horas por dia bem disposto. Às vezes você fotografou o dia inteiro e você tem que pegar um voo, às vezes, de 10, 12 horas para o outro lado do planeta e você chega e vai direto fotografar. E o cliente não quer saber se você está cansado, se você dormiu ou não. Você tem que chegar e entregar aquilo que ele pagou para ser feito, né? É isso, né? Todo trabalho tem seu ônus, tem seu bônus. Exatamente. Também, né? Acho que a dica é fazer com amor. Mas quando você faz o que você gosta... Nem é trabalho, né? Nem é trabalho. É assim, e o dinheiro vai ser uma consequência. É verdade. Né? Porque você se diverte no processo. É então, verdade. isso é que eu tenho como um mantra, sabe? Eu faço o que eu amo, eu entrego o meu melhor. E isso foi que fez eu ter essa carreira tão grande. Porque antigamente existia muito um etarismo nesse meio da moda. Antigamente, a menina com 25 anos já estava se aposentando. Sim, verdade. Hoje você vê meninas com 25 anos começando a modelar. Você não pretende parar, né, por agora, né? Acredita que eu já tentei parar? Já tentei parar, mas o mercado... Graças a Deus eu fiz o trabalho tão bem feito que o mercado não deixa eu parar. Ai, que bom, não deixa. David, então eu falei, bom. Vou parar de dar murro em ponta de faca e vou continuar trabalhando, e é isso. É isso, olha, muito bom te receber aqui. Eu agradeço Obrigada pelo convite, pelo papo. Para vocês de casa, quer continuar acompanhando a carreira do David, vai lá no Instagram. Tem como a gente colocar o Instagram dele aí, Letícia, por favor? Dá o teu Instagram? É @DavidXBatista. Pronto, tá aí. É só você ir lá no Instagram, @DavidXBatista. Por lá você posta tudo também, né? Eu posto tudo, vocês podem acompanhar a minha carreira, um pouco do meu dia a dia, a próxima viagem que vai acontecer daqui a pouquinho, e tenho o maior prazer em ajudar todos vocês. Tá aí, quer diquinha? Quer aquele conselho especial de quem já é fera, de quem trabalha com várias marcas internacionais? Corre lá no Instagram dele, tá aí no seu vídeo, o perfil do Insta, que ele atende com todo carinho, e você continua acompanhando o trabalho dele, que é fera e um lindo, Muito obrigado, lindão demais, viu, David? Obrigada. E a gente continua aqui com a